Se você olhar para o céu em uma noite comum, provavelmente não vai notar nada estranho. Mas em 2012, um operador de radar militar registrou algo que até hoje aparece em relatórios classificados como evento aéreo não identificado com comportamento anômalo. Não foi um piloto, não foi alguém filmando algo com o celular. Foi um sistema de radar profissional que monitora tudo que entra no espaço aéreo de uma região. E naquela madrugada, o radar começou a rastrear um objeto que simplesmente não deveria existir. Era por volta de 1h40 da madrugada, quando Felipe, um operador experiente que trabalhava no monitoramento de tráfego aéreo militar, percebeu um novo ponto surgindo na tela. Isso normalmente não é algo assustador. Aviões aparecem no radar o tempo inteiro. Mas esse ponto específico surgiu de uma forma que imediatamente chamou a atenção. Ele não entrou no radar vindo de longe, como qualquer aeronave comum. Ele simplesmente apareceu no meio da tela, como se tivesse surgido do nada, a mais de 10 mil metros de altitude. Felipe pensou que fosse um erro momentâneo do sistema. Às vezes, interferências podem criar falsos sinais. Mas alguns segundos depois, o radar confirmou a leitura novamente. O objeto estava realmente lá e estava se movendo. O problema era a velocidade. Nos primeiros segundos, ele estava completamente parado no ar. Algo impossível para qualquer aeronave, sem hélices ou rotores visíveis no radar. Mas então, sem qualquer aceleração gradual, o ponto começou a se mover a uma velocidade absurda. Em menos de 5 segundos, ele percorreu quase 40 quilômetros no mapa do radar. Nenhum avião conhecido no mundo conseguiria fazer aquilo. Felipe imediatamente verificou o sistema de identificação automática, que mostra o código de transponder de aeronaves registradas. Aviões comerciais, militares e até pequenos jatos privados enviam esse sinal constantemente. Mas naquele caso, não havia código nenhum. Era um objeto sem identificação. E naquele momento, algo ainda mais estranho aconteceu. O radar começou a registrar não apenas um, mas 2 pontos. O segundo apareceu exatamente na mesma posição onde o primeiro tinha surgido minutos antes, como se algo tivesse acabado de chegar naquele mesmo ponto do céu. Felipe chamou outro operador para confirmar o que estava vendo. Os dois ficaram olhando a tela, enquanto os 2 pontos continuavam se movendo de forma completamente irregular. Eles não seguiam rotas de voo, não mantinham a altitude estável. Em alguns momentos simplesmente paravam no ar, e segundos depois, cruzavam dezenas de quilômetros, em linha reta. Foi então que o sistema de radar detectou algo que deixou os operadores em silêncio. Os 2 objetos começaram a se aproximar um do outro. No mapa digital, eles se moveram lentamente, até ficarem praticamente sobrepostos na tela. Durante alguns segundos pareceram ficar completamente imóveis naquele ponto do céu, como se estivessem alinhados. E então aconteceu algo que nunca tinha sido registrado naquele sistema antes. Os 2 pontos simplesmente desapareceram do radar. Não saíram da área monitorada. Não reduziram a velocidade gradualmente. Eles simplesmente deixaram de existir na tela. Felipe imediatamente pensou que o radar tinha perdido o sinal por algum motivo técnico. Mas antes mesmo que pudesse registrar o incidente no sistema, um novo alerta apareceu no monitor. Outro radar da mesma rede, localizado a mais de 200 quilômetros dali, acabou de detectar 2 novos objetos, surgindo exatamente ao mesmo tempo, na mesma altitude, com a mesma assinatura de radar. Como se os 2 pontos que desapareceram tivessem reaparecido instantaneamente em outro lugar do céu. Naquela madrugada, os operadores passaram quase 1 hora acompanhando aqueles 2 sinais atravessando o espaço aéreo de forma completamente impossível. Em alguns momentos eles paravam totalmente no ar, em outros cruzavam distâncias enormes em poucos segundos. Nenhum avião militar foi enviado para interceptar, porque simplesmente não havia tempo de resposta suficiente. Mas o detalhe mais perturbador foi descoberto apenas horas depois, quando os técnicos revisaram todos os registros daquele evento. O sistema de radar
guarda não apenas posição e velocidade dos objetos, mas também pequenas variações no sinal refletido, que ajudam a estimar o tamanho aproximado do que está sendo detectado. Quando os engenheiros analisaram esses dados, perceberam algo que ninguém na sala esperava. Os dois objetos tinham aproximadamente o mesmo tamanho, cerca de 40 metros cada um. Mas em vários momentos do registro, o radar mostrava uma terceira assinatura muito fraca aparecendo entre eles. Algo muito maior. Algo que só aparecia por frações de segundo. E que parecia estar acompanhando os dois objetos menores durante todo o trajeto. Essa terceira assinatura não foi detectada de forma contínua, apenas pequenas flashes no radar, como se algo gigantesco estivesse ali, mas por algum motivo não pudesse ser detectado completamente pelo sistema. Oficialmente, o relatório final classificou o caso como anomalia de leitura causada por interferência atmosférica rara, mas um detalhe específico do registro continua sem explicação até hoje. Durante todo o tempo em que aqueles objetos estiveram no radar, nenhum satélite meteorológico detectou qualquer tipo de nuvem naquela região. O céu estava completamente limpo. E mesmo assim, algo grande o suficiente para refletir sinais de radar, por quase uma hora inteira estava se movendo, silenciosamente, a mais de 10.000 metros de altitude.